Vou falar aqui de alimentação de forma simples e objetiva. Quais alimentos hoje que eu priorizo para a minha vida, que me trouxe o sistema imunológico muito bom, quando eu tenho uma gripe, uma coisa, são sintomas muito fracos, que duram apenas uma manhã, que me dão energia, que deixam os meus hormônios elevados, índice de vitamina D, índice de vitamina B12, todas essas vitaminas, ferro, que são coisas essenciais que estão na natureza, mas que muitas pessoas hoje estão deficientes. Tem muita gente doente por falta de vitamina B12, por falta de ferro, por falta de vitamina D, e você pode adquirir esses alimentos da própria natureza. A minha alimentação, eu posso chamar que ela é um pouco ancestral e um pouco ligada à minha relação que eu tenho com Deus, porque eu prefiro alimentos que sejam naturais e alimentos frescos. Então, eu coloco na minha alimentação gorduras boas, Felipe, quais são? Óleos vegetais, evite óleos vegetais, óleo de canola, óleo de girassol. Gorduras boas que eu como: abacate, óleo de coco, óleo de coco, manteiga, evite margarina porque vem de processos industrializados. A manteiga que eu compro aqui em casa é a manteiga ghee, é uma manteiga muito boa. Eu uso para fazer ovos, uso para fazer panquecas, uso para fazer muitas coisas. A base da minha alimentação hoje é banana e ovos, porque eu consigo pegar o ovo e consigo pegar a banana e fazer muitas receitas que são boas. Principalmente também proteína. Então eu como muitas carnes, muito peixe, frango, carnes com gorduras. Eu tento colocar na minha alimentação, às vezes, quando eu posso, fígado, uma vez na semana. Eu gosto muito de órgãos viscerais, que eu soube que os órgãos eles são muito nutritivos. Então, se você conseguir comer língua, aí vai aquelas outras coisas, panelada, sarapatel, aquelas coisas que tem coisas que muitas pessoas acham que essa gordura vai lhe causar mal, mas a gordura que vai lhe causar mal é a gordura do excesso de comer sorvete, excesso de comer esses produtos industrializados, esses óleos, que fazer comida com óleos vegetais, margarina. Então, o que vai lhe trazer energia é essa comida mais natural. Como é que eu falo isso mais natural? Por exemplo, tudo que vem da natureza e que está próximo, e que a planta, por exemplo, uma semente, que a planta precisa que essa semente seja plantada, né, para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, essa semente ela vai ter antinutrientes. Durante a história, o que é que o ser humano fez? Ele pegou essa semente, às vezes ele torrava essa semente, às vezes ele colocava essa semente de molho, que é colocar, por exemplo, o arroz e o feijão em água, deixar por 48 horas para que esses nutrientes possam sair. Por isso que às vezes eu tinha estufamento e gases quando eu comia feijão, quando eu comia, por exemplo, o glúten, que também é um grão, também é uma semente. E todo mundo sabe que já foi passado por um processo de genética que tornou esse glúten menos digestível. Então, o que eu estou falando aqui é que existem alimentos digestíveis, que são naturais. Por isso que eu estou enfatizando essa questão das sementes, porque a gente pensa, um feijão é natural, um arroz é natural. Mas essas coisas, por exemplo, batata, cenoura, é bom que você passe por um processo de cozimento, que você veja qual a melhor forma de você consumir esses alimentos. Os vegetais, os legumes, são muito bons, têm muitos nutrientes, mas você tem que saber a forma certa de fazer, porque muitas vezes os tubérculos menos, porque como eles são raízes, eles ficam debaixo da terra, eles precisam estar menos protegidos, mas as plantas que ficam à vista dos animais e à vista de o ser humano pegar, eles podem conter antinutrientes. Esses antinutrientes tanto podem lhe causar gases, como a lectina, como eles podem fazer com que outras substâncias que são importantes não sejam absorvidas pelo seu corpo. Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, como o leite, pode fazer com que o ferro não seja bem absorvido. Então, crianças que tomam muito leite podem ter deficiência de ferro. Então, é bom saber também a importância de ter alimentos diversos para que o ferro, para que o cálcio, para que o fósforo, para que todas essas vitaminas que eu já comentei, as 3 vitaminas mais importantes, vitamina B12, ferro e vitamina D. Óbvio que tem outras milhões de vitaminas que são importantes. Então eu priorizo na minha vida isso. De manhã eu como um ovo, que eu sei que é fonte. É muito rico isso. Depois que eu descobri isso, foi algo que
que fez muito sentido para minha cabeça. Consumir alimentos que possuem essas três principais fontes de alimentação, que são os lipídios, as gorduras, as proteínas e o carboidrato. O ovo contém carboidrato, lipídio e proteína. O leite contém carboidrato, gorduras, né, que são os lipídios e proteína. Porém, o leite industrializado, o leite de caixa, ele causa inflamações em muitas pessoas. Muitas pessoas têm problema de rinite, muitas pessoas têm problema de asma, muitas pessoas têm problema de dermatite por causa do leite. Se você vai consumir uma coisa que muitas pessoas podem ter isso, então eu na verdade, eu não consumo. Dificilmente eu vou a um local, sei lá, onde tem uma pasta boa e um molho bom, eu abro uma exceção. Mas dificilmente eu consumo esses leites industrializados. Se você conseguir leite cru, para você consumir esse leite cru, porque o leite cru ele é rico em bactérias boas. Então eu compro de fazendas aqui em Fortaleza, eu compro esse leite cru e consumo ele cru, sem ferver. Porque quando eu fervo esse leite, ele vai ficar por menos tempo, a validade dele vai durar menos tempo e eu vou perder essas bactérias boas, que é outra coisa que eu vou falar nesse vídeo. Os probióticos e os prebióticos naturais são muito bons. Coloque vídeos aí no YouTube para você aprender a fazer chucrute, que são prebióticos e probióticos com o repolho. O próprio leite cru, se você conseguir ele cru, sem ferver, é muito bom. Eu consumo, nunca me causou nada. E você pode também usar outros vegetais para fazer fermentações, que as pessoas fazem. As pessoas usam linhaça, usam outras coisas que eu ainda não fiz. Eu só consumo leite cru. Já consumi o fígado também, mal passado. E às vezes até cru, bota no congelador, mas não me adaptei muito bem, porque às vezes ficava muito difícil de engolir. Então eu consumo mais o chucrute e o leite cru como probióticos. Os probióticos são ricos para evitar aquela desbiose que ocorre onde bactérias ruins prevalecem sobre bactérias boas dentro do seu organismo, que acabam diminuindo seu sistema imunológico, tendo relação com várias doenças autoimunes que já estão bem estabelecidas em estudos científicos. Então, a minha alimentação, ela me trouxe mais esse contato com Deus e de tudo que é natural. Tudo que Deus criou, que não passou por um processo industrial. Então, quando eu vou no supermercado, eu compro muita fruta, carnes diversas. Dificilmente eu estou desembalando alguma coisa. Porque o desembalar, você vai olhar os ingredientes, tem milhares de ingredientes. Como é que eu vou saber que aquilo vai me fazer mal ou bem? Então, quando eu compro alguma coisa, que eu compro um chocolate 70%, ele tem no máximo 4 ingredientes. Eu compro um chocolate da Lindt, ou quando eu compro um chocolate, por exemplo, até da Cacau Show tem também, eu vejo que tem cacau, massa de cacau, gordura de cacau e um edulcorante. Então, são 4 ingredientes. Então, a única coisa que eu desembalo mesmo é isso. Meu nível de testosterona deu 1000, eu sinto disposição, energia, meu sono melhorou. Processos de rinite que eu tinha, dificilmente eu tenho. Então, assim, eu tenho esse contato com a alimentação e eu não deixo, às vezes, de consumir algumas coisas. Um fator importante, o glúten, ele pode até ser consumido, mas é quando ele é feito uma fermentação do pão. Então, todas essas farinhas de trigo, todos esses pães que vocês compram industrializados, todas essas coisas não são digestíveis. Não são muito digestíveis para o seu corpo. Por isso que cada chutamento tem relação com doenças autoimunes. Então, se isso já existe e as pessoas falam disso e tem alguma relação, eu vou evitar. Então, se você puder, se você for muito, enfim, quer comer um pão ali uma vez na semana, você pode preferir alimentos fermentados. Porém, da minha dieta, eu retirei tanto o leite industrializado, como retirei o glúten também, né, massas, pães, e não sinto falta. Porque eu consumo muitas frutas de boa qualidade e frutas em que eu posso fazer diversas coisas. Eu compro as frutas naturais como melão, kiwi, mamão, banana, abacaxi, abacate. Abacate é uma fruta riquíssima. Além disso, dependendo do mês, eu não faço isso todo ano, mas eu suplemento um bom ômega 3. Porque eu sei da necessidade do nosso corpo em ter gorduras boas. Todos os nossos hormônios, cortisol, progesterona, testosterona, vêm das gorduras boas. Então eu consumo óleo de coco,
abacate, a própria manteiga, as próprias gorduras das carnes. E isso me faz ter saúde e vitalidade, porque antes eu consumia muito carboidrato e muita proteína. E o que de fato me deu essa melhora na minha vida, principalmente em disposição, em foco, em energia, foi incrementar, colocar as gorduras boas. Porque muitos se falavam das gorduras, então a gente tinha receio, problemas cardíacos, essas coisas. E eu vi que a gordura do ovo, a gordura da carne, são coisas que são essenciais. O abacate, o óleo de coco. Então são coisas que, quando eu compro alguma coisa industrializada, por exemplo, eu compro óleo de coco, o ingrediente é só óleo de coco. Quando eu compro uma tapioca, o ingrediente é só a goma da tapioca. Então, eu evito farinhas. Hoje em dia tem uma farinha que a gente compra aqui para casa, que a gente faz umas panquecas, que é a farinha de mandioca. E eu prefiro essas farinhas sem ser o glúten, por conta dessa reestruturação que o glúten sofreu, dessa genética que o glúten sofreu, que ele ficou não digestível. Eu posso até comparar assim, o glúten hoje como o isopor. O isopor não é feito para comer, o glúten também não é feito para comer. Por isso que está relacionado com várias doenças e vários problemas em várias pessoas. Eu como e não sinto nada. Ao longo do tempo você pode não sentir nada, mas pode ser que lá na frente você sinta alguma coisa, como pode ser que você não sinta. Então eu prefiro substituir por coisas que me dão essa saciedade, que causam o paladar mais ou menos parecido e que eu possa comer. Eu sei que é difícil hoje, porque a maioria das pessoas, assim, quando vem um familiar aqui em casa, mas eu tava comendo Cheetos, eu tava comendo Nissin, eu tava comendo glúten, eu tava comendo farinhas, as pessoas nunca falavam nada. Mas hoje em dia, quando as pessoas chegam aqui em casa e não tem bolo com glúten, e não tem doces ou sorvetes, ou eu evito comprar industrializados, as pessoas ficam horrorizadas. Você está fazendo isso com a sua vida? A minha avó tinha 70, 90 anos, passou a vida inteira comendo isso. Mas olha a saúde da sua avó. Ela foi uma pessoa que viveu bem todos os dias, porque uma coisa é você sobreviver, outra coisa é você viver bem todos os dias, que é o que eu quero para minha vida. Eu quero que amanhã eu acorde, eu continue com a energia que eu tenho, com a disposição que eu tenho, com o sistema imunológico funcionando. Então a minha alimentação, ela trouxe isso. Até a vontade de comer doce diminuiu muito. Eu era muito fã de muito chocolate, comprava chocolates diversos, sorvete. E hoje em dia eu nem tenho mais tanta vontade. Às vezes, quando eu tenho alguma vontade, eu como o cacau 70%, que eu falei pra vocês, tem 4 ingredientes, um chocolate com 4 ingredientes. E que eu como e que me sacia muito bem. Às vezes eu coloco até uma banana para assar, coloco uma banana assada, coloco uma canela em cima, coloco esse chocolate para derreter, que é aquilo que eu gosto. Então eu consegui ter uma alimentação em que é rica em carboidratos, porque eu não estou querendo emagrecer, né? Eu estou querendo ganhar massa muscular, e eu não tenho problema de diabetes, nem problema com açúcar. Então eu quero hipertrofia, então eu como muita batata doce, e dependendo da forma que eu fazia essas batatas, às vezes me causava gases. Por exemplo, quando eu cozinhava a batata e a cenoura, e eu cozinhava dentro de uma água, e eu usava essa água, por exemplo, para fazer sopa, e eu consumia essa batata e essa cenoura, eu sentia um pouquinho de gás. O que fez melhorar foi consumir com vapor. Porque aí o vapor tira os antinutrientes, tanto da batata como da cenoura, e esses antinutrientes que são difíceis de digerir, eles vão cair na água, né? E você, fervendo só com vapor, eu consumo e não sinto nada. Umas vezes na semana, 2 vezes ao mês, eu saio para restaurantes e eu consumo, por exemplo, batata frita ou algum molho diferente ali, não sinto nada, mas é óbvio que eu tento evitar, porque eu sei que os óleos que eles usam são óleos vegetais, mas eu também não sou aquele cara radical que eu vou deixar de comer as coisas, porque existem coisas muito mais importantes do que a própria alimentação, como por exemplo eu estar num ambiente de comunidade, com a minha família, comendo, e eu ficar restringindo as coisas, isso aí vai fazer muito mais mal do que bem. Então eu tento manter uma base da minha alimentação, eu vejo assim que 80% dela são coisas naturais, são coisas que têm um ingrediente e que são feitos em casa. Porque aqui eu sei a origem da minha manteiga, eu sei a origem da carne, muitas vezes ali, porque a gente já compra no local que a gente conhece que é boa. Então, assim, consumir carnes diversas, salmão, peixes, frangos, cortes, né, diferentes que você puder consumir de carne, isso é muito bom. As gorduras boas que eu já comentei, manteiga, abacate, óleo de coco, a própria gordura da carne. Outra coisa que a gente faz, a gente compra a gordura do boi,
né? A gente compra a gordura bovina, muita gente faz banha de porco, né? A gente faz aqui a banha do boi. E aí a minha esposa vem com essa gordura já bem cortada e ela coloca dentro de uma panela, né? A gente deixa ferver essa gordura, vai formar aquele óleo ali. Depois ela retira a gordura, muitas vezes a gente come como os nossos snacks ali, né? Que a gente chama de toicinho. E a gente come ali, que é muito bom para mastigar, eu acho muito gostoso também. E a gente usa aquele óleo, que é o óleo animal, né? Que a gente chama de manteiga ou banha. E aí a gente consome várias coisas que a gente vai fazer aqui, ovo, vai esquentar um arroz que eu comi no almoço, vai esquentar um arroz pro jantar, coloca um pouquinho dessa manteiga também e a gente consome essa banha, a gente consome também. E a minha esposa também, ela faz muito caldo de ossos agora. Ela compra carnes que contêm ossos, ela tanto já comprou os ossos separados, como ela já fez um caldo de ossos, ela achou mais fácil esse, porque você tem essa carne já com os ossos, ela coloca na panela de pressão, faz, né, o caldo de ossos, depois ela separa o caldo de ossos, então fica aquele caldo de ossos bem gelatinoso, com aquela gordura boa ali por cima. A gente consome também aquela gordura boa, usa como se fosse manteiga, né, para fazer pratos diversos, e o caldo de ossos que é muito bom, né. Então, assim, são coisas naturais que Deus criou, que as pessoas perderam um pouquinho esse contato, né? Você ter mais contato, então quer que eu incentivo vocês aqui a terem esse contato com as fermentações, com o chucrute, com o leite cru, a saber fazer um iogurte caseiro, que é muito bom para a sua saúde, ter esse contato de novo com o caldo de ossos, com a manteiga, com a banha, né? Com a gordura. Então, essas coisas que as pessoas perderam e que são muito bons. Pessoas que já têm problemas de saúde, que já não conseguem digerir direito, eu aconselho ir para um bom profissional que possam passar enzimas digestivas muito boas para vocês. Uma suplementação que eles consigam acompanhar a sua ferritina, né, que é o ferro sérico, a vitamina D, a vitamina B12, que consegue acompanhar tudo isso, porque isso aí vão ser sinais de que você é um grande candidato para ter uma doença ou um grande candidato para deixar esse legado para sua família de saúde. A gente está falando aqui de saúde, de viver bem todos os dias, né? Então, assim, muitas vezes esses alimentos que têm antinutrientes, como o glúten, o leite, podem ser os grandes causadores de doenças como endometriose, como cefaleia. Então, assim, muitas pessoas não estão querendo pagar o preço para isso. Então, existem outras ferramentas que as medicinas tradicionais fazem, né, e usam, que muitas pessoas já usam aí. Então, assim, esses medicamentos, como os azóis da vida, podem alterar o ácido clorídrico do seu estômago, que é muito importante você ter um estômago ácido para absorção de vitamina B12, para digerir carnes diversas. Então, assim, já quando você tem um plus a mais, já alguma coisa a mais, é bom que você busque um profissional para que ele possa olhar todas as suas limitações e, a partir das suas limitações, fazer as suplementações e ver o que de necessário você pode mudar na sua alimentação. Então, eu comecei a seguir pessoas que falavam dessa alimentação, e a base dela mesmo, que eu falo aqui para vocês, é isso. Um bom mix de fermentados. Se você não consegue mais digerir proteínas, você pode pedir um mix de aminoácidos, que é muito bom. As proteínas são a casa e os tijolos são os aminoácidos. Então você pode suplementar esses aminoácidos. O ômega 3, que são a gordura, é a casa, e o ômega 3 é um tijolo dessa casa, vamos dizer assim. E os carboidratos, que de fato, como elas já estão bem mais na sua dieta, as pessoas que, por exemplo, querem emagrecer vão evitar os carboidratos e não suplementar os carboidratos. Então, de suplementação, eu vejo que existem mais em relação aos aminoácidos e às proteínas, como os wheys da vida, mas os wheys dificilmente você vai encontrar um bom que de fato tenha produtos que não vão lhe causar problemas futuros ou problemas digestíveis, porque eles têm muitos ingredientes, às vezes até sucralose, que é um açúcar criado, inventado por um cientista aí, que a gente não consegue digerir direito, não é fabricado no nosso corpo. Então é isso, assim, façam coisas com carnes, como caldo de ossos, fermentação, vão buscar profissionais para que vocês possam ver o nível de vitamina D de vocês, o nível de vitamina B12, o nível de ferro, e tem uma alimentação, por exemplo, como o fígado, que melhora muito o ferro, melhora muito a vitamina B12, já foi um cara que ganhou o prêmio Nobel
por descobrir a cura da anemia perniciosa, que é a deficiência de vitamina B12, e foi descobrindo que no fígado tinha, no fígado bovino. Então, coração de frango, coração de boi, tudo que é de víscera também é muito nutritivo. Eu estou no processo de colocar mais fermentações na minha vida e consumir mais tipos diversos de carne. Às vezes só quando vai para um rodízio você consegue ter esse acesso. É muito bom ostra, outros mariscos que são muito bons também, que você possa colocar no seu dia a dia, fazer isso. Então, foque na proteína, porque a proteína é o que constitui toda a estrutura do seu corpo. As pessoas hoje colocam uma alimentação assim, muitas vezes com legumes, um prato colorido e tal, mas isso aí não tem as proteínas. Às vezes, quando tem uma proteína, podem te causar gases ou estufamentos, né? Que as pessoas usam essas proteínas vegetais, mas dependendo da forma que você faz um grão de bico, uma ervilha, uma berinjela, dependendo da forma, você pode ter esses estufamentos e gases. E dependendo de como o seu corpo tiver, você também não vai conseguir digerir proteína animal bem. Por isso que é bom que você tenha um profissional, um bom profissional, que possa, se você tem esses detalhes aí, que possa guiar você e acompanhar você. Então, gente, a minha base da alimentação é essa, comendo carnes diversas que me dão uma base de proteínas, comendo gorduras boas, que eu já comentei aqui no vídeo, e carboidratos, como eu quero hipertrofia, né? A minha base é mandioca, batata doce, batata inglesa, e eu gosto também de comer arroz, é um alimento que eu vejo que eu posso colocar um azeite, tá esquecendo do azeite, o azeite de oliva extra virgem. Os mais caros, de fato, são os melhores, e você pode usar, eu gosto também. Muito importante que eu faço, eu tomo água com sal integral, porque o sal integral, não o sal refinado, ele é prejudicial para a sua saúde. O sal integral, ele contém magnésio, é difícil você encontrar um bom sal integral, mas se vocês quiserem, pode falar comigo que eu dou a indicação. Então, água com sal integral, eu tomo uma vez na manhã, só uma colherzinha de chá junto com a água, porque é rico em minerais, é uma água com mais minérios, que eu sei que as águas que a gente compra não são tão ricas desses minerais. Então eu consumo também água com sal integral, vejo muitos resultados de muitas pessoas que tinham diversas coisas, essas condições sumirem depois que tomou água com sal integral. Então é algo que eu coloco na minha alimentação também. Eu evito, assim, eu não consumo sucos, né, suco de fruta ou qualquer líquidos, assim, às vezes eu tomo água de coco, mas eu consumo mais água, é um hábito meu que eu criei, mas eu sei que as pessoas que gostam, né, então você que já tem uma esteatose hepática, que já tem algum problema com açúcar, é bom evitar sucos, prefira frutas que tem as fibras, o pico glicêmico vai ser menor. Então, é isso, gente, a base da minha alimentação é essa. Eu tomo um café da manhã rico com essas coisas, sempre colocando proteína. Toda vez que eu vou comer, eu não como só uma... Às vezes, quando eu vou fazer um lanche, dificilmente, aí eu como só uma fruta, mas dificilmente só ocorre. Quando eu como algo completo, né? Que eu falo assim, que você não consome só carboidrato, porque se você consumir só o carboidrato, se você consumir só uma fruta, se você consumir só o arroz, se você consumir assim, só aquela farinha, só o pão sozinho, por exemplo, pão com café, que eu vejo que muita gente faz isso, você está esquecendo do principal ingrediente, que é a proteína. Então você pode colocar um ovo, você pode colocar um frango desfiado, você pode colocar uma carne moída, você pede no açougue ali, você compra uma carne boa, peça para ele moer, e aí você usar essa carne moída ao longo do dia, até que você possa ficar num estado em que você consuma menos e tenha menos necessidade de consumir coisas muito doces, né? Então é isso, gente, assim, café eu não consumo, chá eu não consumo, então não posso falar muito bem. Se você quiser, sei lá, diminuir essas coisas, eu não sei, porque de fato eu nunca fui viciado nisso, mas a base da minha alimentação é essa, e valeu!